Fazer arte é difícil. Deixamos desenhos inacabados e histórias por escrever. Criamos obras que nem parecem nossas. Caímos na repetição. Paramos antes de dominar os materiais ou insistimos quando o potencial deles há muito se exauriu. Com frequência, o projeto que não criamos parece mais real em nossa mente do que as peças que finalizamos. Então, surgem as perguntas. Como se faz arte? Por que muitas vezes ela deixa de ser feita? E que tipos de dificuldade paralisam tanto daqueles que a começam? Este aqui é o primeiro parágrafo deste livro maravilhoso sobre o qual falaremos hoje, Arte e Medo, observações sobre os desafios e recompensas de fazer arte, dos autores David Bayles e Ted Orland, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Seiva. Então, bora comigo pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá para o vídeo de hoje conversar sobre arte e medo. Este é um grande tema na minha vida e por isso eu fui atrás desta obra que eu achei interessantíssima e gostaria muito de que com este vídeo você também se sinta inspirado, instigado, que ele abra na sua mente reflexões, possibilidades, enfim, tem muitas coisas para falar sobre este livro. Eu vou aqui, claro, como sempre, né, não posso abordar toda uma obra, principalmente essas obras de não ficção, que são muitas vezes densas, com tratamento de temas diversos, né? Mas vou tratar aqui de alguns pontos que me chamaram a atenção para convidar vocês a refletir junto comigo, sentir junto comigo e depois espero vocês ali nos comentários pra gente continuar a conversa, que isso é riquíssimo sempre, mas especialmente nestes vídeos que eu trago aqui, em que eu levanto tantas reflexões. E eu espero que este tema faça sentido para você, que você, mesmo não sendo artista, tenha algum tipo de interesse ou que com este vídeo você, de repente, né, fique interessado em pensar sobre isso, tá bom? Bom, pessoal, como eu falei na introdução deste vídeo, a questão do medo, para mim, é, assim, uma constante. Sou artista, sou escritora e, portanto, sinto medo. Mas por quê? Grande pergunta na minha vida. Trato muito em análise, mas também escrevo muito sobre isso. Então, quero começar falando sobre a natureza do problema, né? Como eles colocam. Esta questão do medo e da arte, né? É atemporal. Podemos acreditar que todos os artistas de todos os tempos tenham, de alguma maneira ou outra, passado por situações de medo, receio, né, de produzir aquela arte que está dentro dele, mas algo que me chamou a atenção em Arte e Medo é que eles colocam o seguinte, né, eu tô aqui com um caderninho de anotações, então às vezes vou olhar para baixo por isso, tá? É fácil imaginar que artistas duvidavam menos de sua vocação quando estavam a serviço de Deus do que quando estão a serviço de si mesmos. Porque eles dizem que, embora pareça algo atemporal e pode até ser, em certa medida, este medo, esta vivência, ela é muito contemporânea. E como os artistas eram vistos, era diferente do que é hoje. Havia, né, em um certo período da história, essa crença de que você recebia uma vocação, que aquilo era um dom. E até hoje, né, usa-se muito falar em talento, em dom. Na verdade, é algo que é tão polêmico e cabe em tantas reflexões que, obviamente, eu não vou tratar disso nesse vídeo, senão eu vou ficar aqui para sempre falando. Os autores, eles colocam alguns pressupostos, coisas básicas para a gente começar a falar sobre o fazer artístico. O fazer artístico envolve habilidades que podem ser aprendidas. Isso é, nossa, muito discutido, gente do céu. Tem muito essa discussão. Eu, dentro da minha arte, né, que é a escrita, discute-se muito se é possível ensinar a escrever, se é possível, né, você aprender técnicas e com a técnica você fazer uma boa, entre aspas, literatura, enfim, mas eles colocam esse pressuposto de que é possível você trabalhar habilidades e
aprendê-las, né? Depois eles falam que a arte é feita por pessoas comuns, portanto imperfeitas, e existe uma falsa ideia, um falso pressuposto de que a arte, ela, se não perfeita, ela deveria ser perfeita ou buscar a perfeição, e é algo que esses autores aqui combatem. A imperfeição não é um ingrediente que é comum na arte, mas é um ingrediente essencial, exatamente porque a gente faz esse trabalho colocando o que tem de humano na gente, e não é perfeito, e não vai ser, porque as possibilidades que nós temos como artistas naquele momento são limitadas, são possibilidades de tempo, de espaço, de vivência, experiência, imperfeições que vêm inclusive do tempo e do lugar em que estamos, habitamos, vivemos. Nossas obras, elas estão essencialmente ligadas ao lugar e ao tempo em que escrevemos. Isso é muito bonito, né? É muito forte a gente pensar sobre isso. Portanto, junto disso vem também limitações, imperfeições, mas que são o próprio registro dessa humanidade e dessa pessoa comum que fez aquilo. E que bonito pensar que, sabe, obras de que gostamos tanto foram feitas por pessoas comuns, né? A gente muitas vezes idealiza ou coloca em um pedestal artistas de que gostamos, mas a gente deve sempre lembrar que são pessoas comuns e portanto fica ainda mais maravilhoso pensar que elas foram capazes de criar o que criaram, né? Outro pressuposto que eles põem é que fazer e apreciar arte são atividades diferentes. Isso pode parecer estranho, mas pense assim, quando a gente aprecia uma arte, nós podemos apreciar uma arte que está muito distante, temporal e espacialmente falando da gente. Nós apreciamos obras de arte que foram criadas há milênios. Nós podemos ter contato com isso, nos sentir profundamente conectados com essas obras de arte, profundamente mexidos, podem ter sido feitas em qualquer lugar do mundo, por qualquer pessoa. Então é muito amplo esse horizonte do viver, do vivenciar e do apreciar a arte. Já o fazer, como eu já antecipei aqui, é algo que é mais limitado, porque como eles destacam, a nossa arte, mesmo quando a gente pensa que é uma obra de arte à frente do seu tempo, não está em desconexão com o seu tempo e com o seu lugar, porque é feito por uma pessoa, e essa pessoa está atravessada por uma cultura, uma ideologia, uma sociedade, regras, questões políticas, questões ambientais, tudo isso afeta o artista e, portanto, a sua obra de arte. Então isso é bem interessante. Também coloca um pressuposto: o fazer artístico veio antes do conceito de arte. Eu até já falei isso aqui nesse vídeo. É um conceito de arte que é algo também muito aberto, e eu não sei se existe uma resposta para isso. Esse conceito da arte, ele vem depois e ele muda muito, ele é orgânico. Já o fazer artístico acontece desde que a humanidade existe, de alguma maneira. A arte, em algum momento ou em alguns momentos, foi até, se não utilitária, mas tinha um papel diferente, né? Como eu falei das cerâmicas ou da tecelagem, né? E inclusive eles abordam um pouquinho aqui essa diferenciação entre o artesanato e a arte, né? Eu vejo que a gente fala em artesanato de maneira muito pejorativa, mas tem esse lado que é utilitário, né? Em que a arte, assim, muito aparentemente, muito superficialmente falando, parece não ter esta utilidade, esta necessidade. Eu não consigo nem ver desse jeito, mas muitas pessoas, eu já vi muito isso na internet, consideram que a arte não é necessária, que artistas não são sujeitos necessários na nossa sociedade. Mas tudo bem, não vamos entrar neste... É muita coisa. Gente, tá vendo? Assim, cada tema que eu falo aqui, poderia dar um vídeo. Inclusive, se você tiver interesse em algum mais especificamente, você acha que daria um vídeo mais interessante só sobre um tema que eu falar aqui, me conte ali nos comentários. Quem sabe eu não trato em outros vídeos, outros temas e aprofunde mais em algumas questões, tá bom? Então, continuando. Uma coisa que me pegou muito nessa leitura é o seguinte: dentro ainda dessa questão do conceito de arte e tudo mais, existe o conceito do artista também. Eles põem o seguinte, que artista aos poucos se tornou uma forma de
identidade que, como todo artista sabe, traz consigo tantas desvantagens quanto benefícios. Por favor, eu já tive crises existenciais por causa disso e é muito difícil, gente, é muito difícil. Eles escrevem assim: se entendemos que ser artista é uma identidade nossa, se falamos artista equivale à identidade, então quando inevitavelmente, e de fato é inevitável, quando você faz uma obra imperfeita, você é uma pessoa imperfeita, porque aquilo é sua identidade. Então quando, pior ainda, você não cria nada, nem uma pessoa você é. Gente, eu juro que isso aqui é muito real. E é muito forte, e é muito triste. Porque eu tive muita crise por causa disso. De momentos como esse que eu vivo, de não necessariamente estar escrevendo, ou estar num processo de criação, ou estar num processo de bloqueio criativo, que também acontece, ou num processo de pausa, que não é desistência. Eles até falam, né, como é diferente o parar e o desistir. E o parar é muito comum na vida de um artista. Então, quando você tá parado, ou quando você tá produzindo algo e não tá satisfeito, isso vai sendo algo que você leva pra, é sua identidade, e é muito complexo isso. Eu já senti assim, eu não tô criando, eu não sou útil, né, porque hoje na nossa sociedade tudo é utilitário, tudo tem que ser produtivo, tudo tem que ter um sentido produtivo, econômico, financeiro e, enfim, né, de sucesso e blá blá blá. Então, se você não tá criando, você não é nada, você não é ninguém. É muito forte e é algo que de fato acontece. Então vão vendo aí, né, quantas questões. E existem pessoas que realmente desistem. E esse desistir é algo que é incontornável, ao contrário do parar. Pra gente fugir desse medo e fugir da desistência, eles colocam dois fatores muito bonitos assim, para que artistas não desistam, que são: fazer amizade com outros artistas e compartilhar a sua arte com eles e eles com a gente. E isso é muito real mesmo, porque uma vez que estou e tenho contato com outros artistas, outras escritoras que eu criei amizades, gente, quando a gente conversa, quando a gente se encontra, quando a gente troca uma mensagem, quando a gente desabafa, é um paraíso você saber que aquela pessoa te entende de verdade, sabe? Que se não tá passando por um processo parecido, ela possivelmente já passou, ou passará, ou ao menos ela entende, ela sabe que aquilo existe. Então isso é muito gostoso. E também eles põem assim que a gente deve considerar essas pessoas, essas amigas, esses conhecidos artistas como o nosso alvo, como nosso objetivo, e não o Museu de Arte Moderna. O museu vem depois, né? Então é uma consequência e não deve ser o objetivo. Enfim, um pouco mais sobre o medo, eu vou ler alguns trechos aqui do livro para vocês verem que interessante. Eles dizem o seguinte: mas se fazer arte fortalece o senso de identidade, o medo correspondente é o de não estar à altura da tarefa, de não poder cumpri-la, não poder executá-la bem, ou não poder realizá-la de novo, ou de não ser um artista de verdade, não ser um bom artista, não ter talento ou não ter nada a dizer. Fazer arte é perigoso e revelador. Criar provoca dúvidas sobre si. Ao remexer águas profundas que ficam entre o que você sabe que deveria ser e o que teme descobrir o que é. Isso é muito bom, gente, sério. Também, a vida do artista é frustrante, não porque o processo é lento, mas porque ele o imagina veloz. Dentro do medo tem as incertezas, né? Claro, incerteza explica muito medo. Então ele fala sobre algumas incertezas, eu vou continuar a ler alguns trechos, depois a gente elabora melhor, tá? Então fique comigo. Vai fazer sentido se não estiver fazendo ainda. Tudo o que você fizer terá um gostinho de incerteza. Incerteza sobre o que tem a dizer, se está usando os materiais certos, se a obra deve ser curta ou longa, até se você em algum momento ficará satisfeito com qualquer coisa que cria. Também, tolerar a incerteza é o pré-requisito para o sucesso. Nossa, isso é forte, né? Tolerar a incerteza é o pré-requisito para o sucesso. Nossa, gente. Enfim, colocam dois tipos de medo que a gente encontra, que são o medo de si mesmo
E aí eles vão trabalhar todas as questões dentro deste medo de si mesmo e também o medo da reação alheia. Daí ele desbrava várias questões. Um resumo que eles colocam que eu achei bem bacana é que é o seguinte: o medo de si mesmo, ele impede o sujeito de fazer o seu melhor. Então ele vai impedir que o artista extraia de si o seu melhor e confie em si e faça aquilo que ele deseja, aquilo que está pulsante, que está pedindo para existir dentro dele, porque ele tem medo, é isso, de tocar naquilo que ele realmente é, ou naquilo que ele realmente quer dizer, né? E não aquilo que ele acha que ele deve dizer. Então a gente vai fazer algo e tem medo de ser estranho, a gente vai fazer algo e tem medo de não ser aceito, de não ser aprovado. E aceito e aprovado tem uma diferença, né? Aceito é ser respeitado, aceito é ter a arte reconhecida como arte, não como um lixo, não como qualquer coisa. Isso é aceitação. Já a aprovação é aquele desejo que pode vir na gente de que nossa arte seja apreciada, que as pessoas gostem daquilo que a gente cria. E, gente, tudo bem a gente querer isso, e eles até falam, porque nós humanos a gente procura aceitação e aprovação. A gente tá o tempo inteiro querendo ser parte pertencente de algo, né? Tentando se encaixar ou se entender, ou, né, não ser considerado talvez louco, não sei. Mas também o outro medo, que é da reação alheia, ele impede o artista de fazer seu próprio trabalho. Então, se um impede o artista de fazer o seu melhor trabalho, o outro impede de fazer o seu próprio trabalho. Que é isso, você quer agradar tanto que muitas vezes você emula coisas que já existem, não é autêntico seu. E assim, gente, só pra gente elaborar um pouco todas essas aspas, uma vez que você se reconhece artista, uma vez que você fortalece esse senso de identidade como artista, uma vez que você aceita fazer arte e luta, né, para fazer arte, principalmente no nosso país, a arte ela não é muito bem reconhecida, as pessoas aceitam considerar isso como um hobby ou como uma ocupação, mas não como uma carreira ou uma profissão. Tá, mas você escreve, mas em que você trabalha? E ao mesmo tempo que as pessoas têm essa depreciação, também existe um outro movimento de endeusar o trabalho artístico, assim, no sentido de que não parece ser algo feito por pessoas comuns, ou que parece ser algo feito apenas por aquelas pessoas que tenham talento. Falar que você tem talento ou ter dom, a pessoa às vezes até fala isso tipo de uma maneira muito positiva, querendo reconhecer algo, mas isso exclui todo o processo, todo o trabalho, tudo aquilo que você teve que fazer para aquilo nascer. Então, se a gente entende que uma pessoa é super talentosa, você olha para a obra e vê uma grande obra, me parece que quanto melhor essa obra, mais fácil foi de fazê-la, porque aquele artista é muito fora da curva, ele é uma pessoa que não é comum. Exclui muito o trabalho que o artista teve para chegar a isso. Todos os anos, tudo que ele passou para poder criar aquilo. Dá muito medo de você criar algo e não ser o suficiente para entregar algo que vale a pena, ou algo que seja bonito, bom, ou que as pessoas vão apreciar, né? E aí você começa a duvidar daquilo que você tem a dizer, começa muitas vezes você se indagar se faz sentido você continuar com aquilo que é tão difícil e é tão pouco valorizado, e aí você se questiona, né? Será que realmente eu tenho uma voz? Será que realmente eu tenho algo a dizer, a acrescentar no mundo? Parece que no mundo tá tudo pronto, foi tudo já existe, já foi criado, então por que eu vou insistir nisso e criar algo? E essa questão um pouco mais filosófica ou mais psicológica que eles põem, de que fazer arte é perigoso porque você mergulha em si, é realmente algo assim muito profundo, gente. Haja análise. Existem momentos, e eu já passei por isso muitas vezes, que nós temos medo de encarar aquilo que nós estamos começando a criar, por exemplo. É como se assim, você vê uma pontinha de uma linha, e aí aquela primeira ideia, assim, é uma imagem, uma frase, uma ideia, uma personagem que surge. E você começa a puxar, sabe? Essa linha. E essa linha começa a crescer, crescer, crescer. E aí você começa a ver que tem muita coisa ali e que tem muita coisa sua. Por mais que a gente crie coisas com inspirações e questões externas, ou histórias que ouvimos, ou uma música, sei lá, né? Tem tantas
não é uma coisa só também para criar, né? As nossas referências, as nossas referências são múltiplas para criar qualquer coisa, mas é claro que passa pelo nosso corpo, passa pelo que somos, pelo nosso tempo, etc, etc, que eu falei antes. Então, a gente descobre muito daquilo que nós somos, dos nossos desejos, das nossas questões mais profundas e muitas vezes não muito bonitas, enquanto nós criamos, e isso causa muito medo. Bom, nós vivemos uma sociedade ultra rápida, cheia de exigências, de demandas que estão envolvidas com a velocidade das coisas, estamos pouco pacientes, queremos tudo na mesma hora, enfim. E a produção, ela é muito rápida, a produção tá aí, né, todo tempo, coisas curtas, rápidas e tudo mais. E, gente, fazer arte é totalmente oposto disso. Eu tô generalizando, claro que pode ser que haja artes e manifestações artísticas que tenham a ver ou que sejam muito possíveis dentro desse ritmo, mas criar é algo que realmente precisa de tempo, de espaço, pensamento, de sentimento, de elaboração, de idas e vindas. Não é rápido e fácil, sabe, você criar algo. Falando de literatura, que é o que eu domino, é super demorado. Eu, pelo menos, tenho uma criação longa, demorada. Eu fico anos pensando num romance. Então, é extremamente frustrante você lidar com aquilo que você idealiza, o que você quer que seja, essa velocidade da criação, da produção, né, e da entrega dessa obra pro mundo, e aquilo que realmente é. Então, vira e mexe, eu estou frustrada, porque não é nesse tempo comercial, não é nesse tempo rápido das redes sociais, não vou conseguir escrever um livro em 140 caracteres, não vou conseguir publicar meu livro no tempo que eu desejo, porque dependo de um mercado, eu dependo de outras coisas. O artista, ele tem que lidar o tempo inteiro sobre o tempo. Para quem ainda não sente isso, mas eu falo isso sem parar e às vezes eu me sinto até muito chata, ranzinza, mas fazer arte é difícil. Mas quando nós fazemos o nosso trabalho, quando a gente realmente faz aquilo que nós desejamos ou precisamos ou queremos, enfim, fazer, chega um momento de maturidade da nossa carreira em que a gente não se importa. Sim, eu gostaria muito que fosse fácil. Mas, de fato, assim, quando eu deixo essa questão um pouco de lado e foco naquilo que é o processo, aquilo que eu estou produzindo, a facilidade da coisa deixa de ter tanto valor. Como os autores mesmos falam, quando a gente olha para o nosso trabalho e pergunta pro trabalho do que ele precisa e não do que nós precisamos, aí sim nós vamos produzir aquilo que nós desejamos ou precisamos ou devemos produzir, sabe? Sobre essa coisa da aceitação, né, e da aprovação, que eu acho muito importante. Talvez você que me assista também é uma artista, um artista, e eu acho muito bacana a gente pensar sobre isso. Quando nós buscamos a aprovação, mesmo que seja dos nossos pares, quanto mais do público, que aí vira uma coisa muito difícil de pensar, que é uma coisa muito grande, muito sem rosto, né? Mas quando a gente busca a aprovação desse público, mesmo que dos nossos pares, nós colocamos uma quantidade perigosa de poder nas mãos da audiência. Isso é uma grande questão e a gente deve realmente tomar muito cuidado, porque uma vez que a gente coloca o poder nas mãos da audiência, a gente corre muito risco, primeiro, de não fazer a arte que é nossa, segundo, da gente não fazer arte nenhuma e da gente desistir, porque a gente não tem controle sobre aquilo que as pessoas pensam sobre a nossa obra, a gente não sabe de fato o que as pessoas desejam receber, desejam ler, desejam ver, etc. Muitas vezes nós imaginamos que as pessoas querem algo e não é exatamente aquilo, e digo mais, às vezes o público mesmo, a audiência, não sabe o que ela quer até ela encontrar aquilo. Então, às vezes a nossa arte apresenta algo para a pessoa que ela nem sabia que ela precisava. A nossa arte, a nossa autenticidade, sendo difícil ou não, com medo ou não, é isso que deve ser, né, o grande foco. No artista ideal, isto é, no artista real, os medos não só continuam existindo,
como existem lado a lado com os desejos que os complementam, que talvez até os motivem e que certamente os alimentam. Se a gente for deixar para escrever ou para produzir nossa arte só quando a gente não estiver sentindo medo, eu acho que a gente desiste. Porque é isso, tem vários tipos de medo, tem várias inquietações, tem várias inseguranças, né, que não são colocadas. Enfim, é muita coisa para lidar mesmo, né, quando a gente faz arte. Então, tem que ser com medo mesmo. Então, vamos falar sobre as recompensas inegáveis aqui do fazer artístico. Eles colocam, por exemplo, olha que bonito, a sua arte não é um resíduo do que sobra quando você subtrai dela todas as coisas que não fez. Ela é a maior recompensa pelas coisas que você fez. Isso é muito lindo. Porque é isso, gente. Eu, em diversos momentos, depois, principalmente assim, imediatamente depois que eu publiquei o domingo, por exemplo, eu tive momentos de pensar que mas faltou isso no domingo, mas eu devia ter feito isso, não fiz e tal. Mas hoje, quando eu penso, na maior 99% do tempo, quando eu vejo o domingo, eu vejo assim nele a grande recompensa, né, daquilo que eu fiz. Porque eu trabalhei muito para ele existir. É um processo muito longo e eu me coloquei muito nesse projeto. Então, ele é a recompensa. E quando as pessoas me leem e nós podemos trocar, gente, eu falo isso direto, é para mim um sentido de vida, porque é isso, né? Essa identidade minha como autora, que eu tento não viver apenas dela, mas para mim é um sentido de vida. E é a próxima recompensa que eles colocam, mas que a gente vê que é uma das maiores recompensas do mundo. A gente perceber que em tempos de disputa tão grande pela atenção alheia, né, de economia da atenção, que tem se usado esse termo, mas como que é surpreendente quando as pessoas reservam tempo da vida delas, que é algo tão difícil e precioso hoje em dia, para visitar o universo que você criou. E olha que bonito que eles escrevem. Cada nova obra de arte sua amplia a nossa realidade. E o mundo ainda não está finalizado. Então, quando a gente lê uma obra, a gente encontra algo novo, a gente vê que o mundo não está finalizado, que aquilo ali coube na realidade. Tem uma frase que eu acho que é do Ferreira Goulart, que fala que a arte existe porque a vida não basta. Eu não consigo pensar, né, a minha vida tudo sem arte mesmo. Nós somos permitidos e mesmo temos uma garantia, quando a gente produz arte, de que nos declaremos para o mundo. Então, é isso, porque tão pessoal. A arte gente, isso é muito lindo, porque aí é o que eu acredito. A arte é contato. E seu trabalho necessariamente revela a natureza desse contato. Ao fazer arte, você declara o que é importante. Gente, sério, tem muitas outras frases que eu destaquei, entre elas aqui até a frase final, que essa escolha torna-se uma escolha entre certeza e incerteza. E, curiosamente, a incerteza é a escolha confortável. Quando a gente está realmente trabalhando a nossa obra, é que nós nos sentimos de verdade conectados conosco, com o que tem de mais essencial dentro da gente, inclusive os medos. Leva à frente pensando nessa partilha e nessa possibilidade de não deixar que o mundo termine. Pode parecer irrelevante e irrisória a sua arte, você duvida muito em diversos momentos, mas de verdade, se você cria algo e uma outra pessoa tem contato com aquilo, doa seu tempo e troca com você, isso é muito poderoso, muito mesmo. E é uma grande recompensa. Então, é isso, gente. Esse vídeo ficou muito longo, mas eu espero que tenha feito sentido, que você tenha refletido junto de mim. Se você gosta de arte, se você gosta de pensar arte ou fazer artístico, vá ali abaixo, converse comigo, o que você sentiu, pensou aí durante esse vídeo, quais os temas que te tocam mais. E se você tiver algum tipo de dúvida, se você quiser conversar mais sobre um ponto ou outro, também conversaremos ali abaixo. Se
Se quiserem vídeos, como eu falei antes, aprofundando uma coisa ou outra, eu vou tentar trazer, então peçam ali, tá? Não dá pra saber o que vocês mais gostam se vocês não me ajudarem, então me ajudem a entender o que vocês querem ver mais aqui no canal. Não se esqueça de deixar aquele joinha, compartilhar esse vídeo, é claro, isso é muito importante. Dê uma olhadinha ali abaixo no box de descrição para encontrar o link de compra deste livro e outras informações importantes, tá bom? Então é isso, até mais, um beijo grande pra todo mundo, tchau, tchau!